Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e novamente o Espírito Santo de Deus me inquietou. Eu me acordo de madrugada e sou obrigado a sair correndo porque Deus tem pressa. Eu louvo a Deus por isso. E talvez em alguma coisa aí no ponto aí, diz onde está a gravação final. Que horas? Falando sobre o Espírito Santo, assim como fizeram a pergunta, o diabo existe? Eu senti de Deus, como eu falei no estudo passado sobre o diabo, eu estou falando sobre o Espírito Santo. Amém? A Trindade e o Espírito Santo sobre a vida de Jesus, né? O Espírito Santo de Deus. E esse estudo é mais exclusivamente sobre a Trindade, ainda que não entrei especificamente sobre a Trindade, mas entre linhas estou falando sobre a Trindade, porque tem muitos líderes religiosos aí, até muitas seitas, que não falam sobre a Trindade. Essa semana eu vi um pastor ligou para mim me alertando sobre um indivíduo, um casal, que não sei há quanto tempo servia a Deus, numa denominada instituição, que não vou mais falar em nome de igreja. Fui alertado, fui exortado severamente, e eu louvo a Deus por isso também, porque eu sou muito desbocado, tenho uma boca grande, já me chamaram de bocudo, e nada disso me atinge, não vai me deixar de ministrar a palavra do Senhor, porque o Senhor está me dando sabedoria através do Espírito Santo. Ele disse: pastor, cuida, porque está tendo um casal aqui na nossa cidade que está indo de casa em casa e está sendo usado pelo diabo para ir contra a igreja do Senhor. Ele não falou a nossa igreja, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, maculando as vestes da noiva de Cristo. E me deu o nome da pessoa e até o endereço dela. E quantos anos ela vivia numa instituição religiosa, e agora não sei por que causa ele começou a ouvir vozes estranhas e não tem nenhuma base bíblica e anda ainda visitando os lares cristãos. E tem muitas pessoas que educadamente recebem eles em casa, porque eles têm uma cara de sem vergonha que nós, cara de tacho, né? Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Cuida no receber essas, entende? Vigia, meu irmão. Quando eu estou falando meu irmão, eu estou incluindo todos irmãos cristãos. Vou falar uma linguagem de hoje para frente bem diferente, porque eu amo a todos, mas eu tenho uma indignação porque esses instrumentos são instrumentos do diabo, que estão batendo de porta em porta, porque já lemos lá em Apocalipse, no forjamento, é o versículo 12, capítulo 12, 16, mas depois eu vou chegar lá. Já falei isso aqui em alguma live passada, que ai da terra e ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande poder e grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele não vem assim com aquele chifrão assim, aquele Beelzebub, aquele Satã, como um leão, como Pedro disse. Ele vem com um sapatinho de algodão. Não se lembra que eu falei sobre os ardis de Satanás? A artimanha de Satanás, a eficácia de Satanás. Ui. Quero falar sobre o Espírito Santo, não há tempo para Satanás. Mas estou falando contigo, meu irmão, que é sincero diante de Deus. Cuidado com calça curta, porque ele vai tentar de toda maneira te envolver como envolveu Eva, como tentou envolver o apóstolo Pedro,
como tentou envolver no espírito religioso Paulo, que matou Estevão. Se não fosse a misericórdia de Deus, Paulo, Saulo, porque me persegue? Paulo ficou todo assustado, porque temia Deus de uma maneira errada. E Deus teve que tirar a vista de Paulo, deixar ele por 3 dias ceguinho, como quem dizia: Paulo, tu és um tongo. E depois o mesmo Paulo diz assim em Efésios 5,14: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, que o próprio Cristo te esclarecerá. Já falei isso. E esses, meus irmãos, vigia. Vamos para frente, vamos falar sobre o Espírito Santo, dá mais lucro. Agora eu vou falar sobre Jesus e o Espírito Santo, para dar uma resposta para esses unicistas, que, meu Deus, tem uma outra denominação chamada religiosa, que só diz, é só Jesus. Vê que Babilônia nós estamos vivendo, um diz que é só Jeová, outro diz que é só Jesus, e outro também diz que é só o Espírito Santo. Eu não vou falar sobre o batismo, mas tem tanta gente que faz tanta, como é que eu vou dizer uma palavra não muito chula, gororoba. Sabe o que é uma gororoba? Às vezes a minha esposa diz: o que queres comer, marido? Faz uma gororoba. E ela não sabia o que era uma gororoba. Mistura tudo e bota tudo no prato. Se eu estou com fome, eu como tudo. Assim faz o nosso cristianismo hoje. Faz uma gororoba. E quem tem a fome e sede, irmão, pega aquela gororoba e joga tudo para dentro do estômago ou da mente. E só que muitas vezes aquela gororoba, aquela mistura de tudo, dá uma indigestão, uma congestão, e de repente vomita tudo para fora. Sabe o que significa vomitar tudo para fora? Eu não quero saber mais nada de igreja, porque todo mundo são mentiroso. Deu para entender agora? Estou falando uma linguagem bem chula, mas, entende? Mas bem transparente. Qualquer pessoa vai entender, não um bom entendedor, pode ser um péssimo entendedor. Amém? Então vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo. Aí tem que ser batizada. Eu vou falar sobre o batismo outra hora. Entende o que é o batismo? Agora eu vou falar sobre o batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, viver em Espírito, viver com o Espírito, entende? Eu vou entrar por esse caminho. Mas tem gente que não, tem que ser batizado só em Jesus, não pode ser só em nome de Jesus, não pode ser no Espírito, nem em nome do Pai, porque se não for batizado só em Jesus, não é válido, tu não és cristão. E brigo aí na televisão, YouTube recebe tudo, porque o YouTube é uma porta aberta. Aleluia, glória a Deus, porque nós temos santo YouTube. Quem teve essa ideia de jogar isso aí, eu acho que está milionário, sei lá o que é uma organização, não entendo se é do Estado, da onde que é. Alguém está ganhando um dinheirinho por trás, míseros centavos, mas eu tenho, eu ensinei, porque há 35 anos fui pastor, e eu dizia para a igreja, vamos assim, uma igreja média, porque no Brasil, igreja média, sabe quantos membros são? 80 membros. É uma igreja, é o nível geral. Uns podem ter 1.500, mas outros podem ter 3. Deu para entender? 3 pessoas. É uma instituição religiosa. E a média no Brasil é 80 membros. Então, se você tem uma igreja de 80 membros, você está na média. Não fica apavorado, pastor.
Eu tinha uma média de 150 membros numa congregação que eu atendia, não durante a minha vida, um período, numa igreja. Eu dizia, irmãos, eu gostaria que todos ofertassem ao Senhor, porque eu posso ter 100 amigos que me dá R$1. Irmãos, eu preciso de R$1 hoje. Quem levanta a mão, quantos me dão R$1? Porque eu preciso comprar isso e isso para a igreja, não é para mim, é para a obra do Senhor. Todo mundo levantava a mão. Então pode me trazer R$1 que eu estou satisfeitíssimo. E ninguém tinha R$1 no bolso, querido. Uma moeda de R$1. Tinha 2. Outros não tinham 2, tinha 5. Outros não tinha 5, tinha 10. Mas eu não pedia 10, eu pedia 1. Trajetória, estou te dando uma estratégia. Porque eu tenho aqui dentro da igreja, tinha 150. Mas eu penso que eu tenho 100 pessoas que são amigas do Evangelho, amigo da obra. Isso é uma escola para pastores e líderes da igreja. E os irmãos vinham dar a sua oferta. Aí ofertava, disse, obrigado, irmãos, pelo seu R$1 ou pelo seu 10. Deus vai te abençoar. Não é uma barganha com Deus, pelo amor de Deus. Mas Deus me deu essa sabedoria para não instigar o povo no dízimo. Deixa o dízimo do lado. Vou falar, não vou ser tão bocudo assim não. E aí os irmãos vinham dizer obrigado. Sabe por que, meus irmãos, eu falei assim, que eu tenho 100 amigos, eu posso ter 100 amigos que me dá R$1? Porque às vezes eu preciso de R$100, mas eu não vou encontrar um amigo. Eu sou teu amigo, mas não tenho R$100 agora. E se cada um desse R$10, aí já não era R$100, já era R$1.000. E se eu pedisse R$1.000 na igreja, ninguém ia me dar, porque ninguém ia ter R$1.000 no bolso. Entendeu a estratégia? Aqui, o que estava dentro da minha cabeça para ministrar a palavra do Senhor e não oprimir o povo, e não dizer que Deus me revelou, Deus me deu uma revelação, como já foi em instituição religiosa. Eu recebi Deus que deu, eu ia receber 50 milhões hoje. Mentiroso. APP. Chega, já falei que não ia falar. Jesus e o Espírito Santo, desde o nascimento de Jesus, até que Jesus foi assunto ao céu. O Espírito Santo em Jesus, e Jesus, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Já falei ali, já vou falar de novo. Talvez eu tenha que repetir alguma coisa para inserir na mente dos irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para frente, que eu tenho pressa e Jesus também tem. Daqui a pouco ele está vindo buscar uma igreja e precisa ser uma igreja completa. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que o Pai vai como é que a igreja pode viver sem a Trindade, se nós vivemos numa maneira pela qual Deus, a teologia da Trindade é Deus botando na nossa cabeça, como o nosso corpo tem corpo, alma e espírito, a carne vai ficar aqui. A carne vai ficar aqui, vai desaparecer, mas alma e espírito, não vou entrar dentro dessa concepção, porque também existe interpretação sobre alma e espírito. Todo mundo sabe, porque todo mundo vê, que o corpo vai para a terra, ou vai ser incinerado, ou morre lá dentro do mar, mas o corpo desaparece. E agora a alma e o espírito, como é que fica? Tem outros princípios de ensinamento, e um dia eu vou falar sobre a tricotomia do ser humano. O nome da matéria é agora esqueci o nome da matéria, mas também não faz diferença nenhuma, também.
É a doutrina, é uma doutrina, é um princípio bíblico. Então nós vamos estudar para entender também a Trindade, que é um mistério. E Deus só revela para os espirituais, para aquele que nasceu de novo e para aquele que tem vontade. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Então nós vamos no andar da carruagem, vamos esmiuçando isso aí, amém? Então vamos falar que o Espírito Santo dando testemunha de Jesus antes que Jesus nascesse. Deu para entender? Vamos de novo, não posso parar, não posso, quando vem na caminha cachelata eu sou obrigado a entregar. 3 períodos distintos da Trindade sobre esses minutos que a Terra existe. Ah, pastor, mas você é um ignorante mesmo, né? A Terra existe 6 milhões de anos. Mas para Jesus que é eterno, para Deus que é eterno, nós temos a nossa ordem cronológica. Nós vivemos dentro do Kairos de Deus. Eu falei para ti que eu não posso falar uma palavra acadêmica, uma linguagem acadêmica, senão você não vai entender nada. Você vai no médico, ele fala uma linguagem acadêmica, ele diz, ele não entende nada, porque me falou coisas que eu não entendo nada, daí tu julga o médico por aquilo que ele falou, porque você não entendeu. Mas se ele falar uma linguagem de jegue, rinchar como nós rinchamos, aí nós entendemos, sim, agora está falando uma linguagem minha, está falando uma linguagem de jegue, de orelhudo. Eu tenho um médico aí, um dentista, amigo meu, nós rimos, brincamos que nem 2 crianças pequenas. Mas quando ele fala numa linguagem acadêmica e começou a me explicar sobre o que o dente tem a ver com os olhos, o que o dente tem com aquela palavra feia que ninguém gosta de ouvir, o que o dente tem com o cu, entende? Aí eu disse, meu Deus, eu comecei a tirar o chapéu para o doutor. Ele é meu amigo, mas eu tenho ele, homem do céu, muito mais do que um doutor, um professor, um mestre, ou o velhão lá que tem a minha idade, mais ou menos. Ele é um PhD, no sentido de conhecer o nosso corpo por dentro. Eu olho para a cara dele, é mais feio do que eu, porque eu sou bonito, dá nojo dele, dá licença. Se eu dissesse que ele era mais feio, daí era feio. Aí eu estava me passando. O homem tem um conhecimento extremo. E como Deus vai falar a nossa linguagem? Como Deus vai falar a nossa linguagem se não falar uma linguagem do ser humano? Que quando ele caiu da graça lá no Jardim do Éden, ele perdeu aquela comunhão, aquela linguagem celestial. Como é que nós podemos conhecer a linguagem de Deus se nós não sermos espirituais? Aí Paulo diz que o homem carnal não pode conhecer as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Eu tenho um relógio aqui que ele está me dando o horário Então, meu querido irmão, vamos ser sinceros, vamos ser humildes e vamos receber aquilo que o Espírito Santo quer nos dar, sem estar discutindo causa. O Pai, Deus, numa linguagem humana, antropológica, agora veio a palavra. A antropologia bíblica é a doutrina do corpo, alma e espírito. Já falei isso algumas vezes, não vou repetir, não, chega. Então, no período do Antigo Testamento, vamos falar uma linguagem bem humana, assim, talvez você é um pai, vai ter o período do pai.
que você manda na família, mas desde que a tua esposa ficou grávida, por enquanto você é marido. Deu para entender? Estou falando na linguagem humana agora, antropológica, acadêmica, teológica. Enquanto você é casado, tem tua esposa, mas enquanto ela não engravidar, você não é pai. Você é só marido. Capite? Deus Pai tem Israel como esposa, mas ela ainda não estava grávida. Ela não estava grávida. Não tinha filhos espirituais, como estava inserido a lei, só tinha mandamentos e regras, estatutos. Vou chegar lá, calma, cocadinha, não fica nervoso, porque tem gente que faz uma gororoba entre a lei e a graça, só Jesus na causa. Devagarinho vamos chegar lá, irmãos, por favor, tenha paciência comigo, senão nós não vamos poder conversar, se você não tiver paciência, amém?